Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado para que nós meditemos na sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 12. Eu já fiz alguns vídeos neste capítulo. Esse capítulo é lindo. Eu estou no versículo, ou melhor, eu já meditei até o versículo 34. E hoje eu vou dar prosseguimento. Vamos lá. Então, até o 34 eu já expus. E vou continuar aí a partir do versículo 35. Diz o seguinte, o 35. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Interessante essa parte aqui do texto. Jesus ele estava falando para a multidão que estava ali por ocasião aí da Páscoa. Faltavam poucos dias para a Páscoa e os versículos aí que antecedem esse capítulo 12. Capítulo 12 começa com Jesus sendo ungido em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Depois ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Depois ele começa a predizer a sua crucificação. E nós estamos nesse texto aí, quando Jesus ele fala da sua crucificação e na sequência ele fala a esse respeito que ele é a luz. Então, ainda por um pouco a luz está convosco. Quem é a luz? Jesus. Jesus era a luz que veio para iluminar as trevas. O mundo estava em trevas. Lá no livro do profeta Jeremias, o texto diz o seguinte: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Interessante, sempre que é citado as trevas, a escuridão, ela fala de algo negativo. E a luz fala de algo benéfico, que nos ilumina, que nos conduz sem dificuldade. Porque nós estamos vendo por onde estamos caminhando. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Mas Jesus aqui, ele não estava falando da luz física, da luz que nós contemplamos com os nossos olhos. Ele está falando aqui da luz espiritual. Ele está falando aqui das trevas espirituais. O povo que estava em trevas viram uma grande luz. Quem é essa luz? Jesus. Lá no capítulo 1 desse mesmo evangelho, versículo 9, diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quem é essa luz verdadeira? Jesus. Por que Jesus é esta luz? Porque nesse mesmo evangelho, no capítulo 8, versículo 12, ele diz o seguinte:
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a luz é Jesus, a luz que ilumina o mundo. Nesse mesmo evangelho também, no capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante é que Jesus é: eu sou a luz do mundo. Quem anda na minha presença não está em trevas. Jesus é a luz do mundo. Tem um lugar também lá em Efésios 5:8, diz o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Interessante esse texto. Tem outro texto que diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5:4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque vocês estão na luz, é claro, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Está falando da volta de Jesus. Vocês não estão em trevas, vocês estão na luz de Cristo. Então, se vocês estão na luz de Cristo, fique tranquilo. Aquele dia que virá como ladrão não vai pegar vocês de surpresa. Para vocês, a volta do Senhor não será como ladrão. A vinda do Senhor como ladrão vai ser somente para aqueles que estão em trevas. Por isso que andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por isso que no grande e último dia, na volta de Jesus, aqueles que estão em trevas serão pegos de surpresa, porque eles estão andando em trevas. E Jesus fala: enquanto vocês têm a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Interessante. Quando uma pessoa se torna um cristão, um seguidor de Cristo, de Jesus, ele passa a ser filho da luz. E se tornando filho da luz, ele sabe muito bem para onde vai e onde está pisando. Claro, estou dizendo tudo isso espiritualmente, nada material. 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Isso é que é triste. Estava ali o próprio Deus encarnado, a divindade encarnada como homem. Ele fez sinais e maravilhas. João continua ainda usando o mesmo substantivo, semeion, que é sinal, marca, símbolo. Mas eles não creram. Por que eles não creram? Aí João cita uma passagem que está lá no livro do profeta Isaías. Inclusive ele vai citar 2 textos do profeta Isaías. Ele cita Isaías 53 e depois, logo na sequência, ele vai citar Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então ele cita 53 e o capítulo 6. Olha só. Então, olha, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entenda com o coração, e se convertam e sejam curados. Veja que João cita 2 textos. Primeiro, Isaías 53. Inclusive, Isaías 53 está apontando para o Senhor.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Lá no profeta Isaías, nesse mesmo capítulo do profeta Isaías, no versículo, se eu não estou equivocado, versículo 10, diz o seguinte, já encontrei aqui na outra Bíblia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, quem? Jesus, o Machia, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só o que diz esse mesmo capítulo 53 de Isaías, onde João citou o versículo 1, mas se você continuar lendo o profeta Isaías, vai nesse mesmo capítulo, ele vai falar, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Então João estava citando uma profecia do Antigo Testamento que estava se cumprindo em Cristo. Outro texto, ele vai citar do profeta Isaías, que esse que eu li também, cegou-lhe os olhos, que é Isaías 6, versículo 9. Fala do Isaías é consagrado, escolhido e consagrado profeta. Mas o texto em si está apontando para Jesus, porque ele tem uma visão do trono de Deus. O ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E tem toda a fala de Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei dos senhores, etc. E em determinada parte, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta chamada de Isaías aqui, na verdade, está apontando para o Machia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aqui agora está se cumprindo, porque logo em seguida, lá no versículo 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. E tornarei o coração, versículo 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe o coração e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta. Por quê? Porque o povo estava perdido nas trevas do pecado, na idolatria, e não queriam dar ouvidos à voz do Senhor. Então, um povo obstinado, que conhece a verdade, mas se está se inclinando atrás da idolatria, não adianta mais nada. Por mais que alguém pregue, eles já estão com seus corações inclinados à idolatria. Substituíram o Senhor por algo. Não adianta pregar o Evangelho, eles não vão ouvir. Por isso que o Senhor fala desta maneira. Versículo 41. E disse Isaías, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Viu a glória de quem? Interessante aqui. Quando Isaías tem essa visão, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Quem é que Isaías viu? Yahvé, porque a palavra lá para designar Senhor é Yud Rei Vav Rei, é o tetragrama, é o próprio Senhor. Só que João diz aqui que Isaías, ele viu a glória dele,
dele quem? De Jesus, porque o texto aqui em si está falando a respeito da mensagem de Jesus, que Jesus tinha dito uma mensagem e eles não tinham crido. Então, quando Isaías fala aqui, o contexto todo aqui está apontando para Jesus e a mensagem de Jesus, os sinais de Jesus, mas eles não creram em Jesus. E, olha, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Olha só. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Interessante, muitos creram então em Cristo, só que eles não manifestavam sua fé publicamente. Por quê? Não queriam perder o seu lugar na sinagoga. Eles queriam continuar ainda congregando na sinagoga. Mas aí João fala um negócio interessante aqui no 43. Por que eles fizeram isso? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, creram em Cristo, mas não manifestaram sua fé publicamente. Por causa de quem? Por causa dos fariseus, por causa da glória dos homens. Eles não queriam perder um lugarzinho lá na sinagoga, um assento na sinagoga, de todos os sábados estarem ali reunidos na sinagoga. Eles não queriam isso, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aí o termo é pisteu, é um verbo. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Por quê? Sempre Jesus dizia que ele e o Pai era uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. Interessante, é o mistério da Trindade, que nós não sabemos como explicar. Mas o fato é que existem três pessoas distintas. Não pode ser um único ser em três manifestações. Senão, como é que ficaria o batismo? Jesus dentro d'água, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, em formato, e uma voz clamando do céu. Como ficaria Jesus orando ao Pai? Complicado. Então, é uma pessoa em essência, mas Pai, Filho e Espírito Santo. É difícil explicar. É como o homem também. O homem também é tripartido, corpo, alma e espírito. Claro, o corpo é fácil de explicar, nós estamos vendo. Mas e a alma e o espírito? Ninguém sabe. É um mistério. É a mesma coisa a Trindade. São três pessoas numa mesma essência, mas são divididos. Por isso que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, quem olhava para Jesus também via o Pai. Simples assim. Olha, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo o que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele está falando a respeito dele, da pessoa dele, que ele é a luz do mundo. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esse texto também está lá em João 3:17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque, na verdade, o mundo já está julgado e condenado. O mundo, ele já se encontra julgado e condenado. Jesus, ele veio como Salvador, resgatar o homem da sua maneira caída, da sua vã maneira de viver, da sua natureza em queda. Jesus veio resgatar o homem desta natureza, da sua natureza caída em pecado. Porque o homem, ele está morto em delitos e pecados. Por quê? Somos pecadores. Pois que se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar, e sim salvá-lo. Então, se alguém não guardar as minhas palavras, eu já não julgo ele já está julgado e condenado. Eu vim para que alguém ouça as minhas palavras, guarde as minhas palavras, coloque as minhas palavras em prática, aí sim, essa pessoa se torna salva. Salvar aí é sozo, é o verbo. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. É a sentença final. A sentença final, ela será dada, porque o homem já está condenado. E a sentença final vai ser dada no último dia. Porque enquanto nós estamos aqui neste mundo, estamos vivendo aqui neste mundo, nós ainda temos uma chance de sermos salvos. Agora, depois de morto, acabou. Aí entra o juízo. Porque em Hebreus diz, porque aos homens está ordenado a morrer uma só vez, segue-se depois o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. Pronto, acabou. Não tem mais escapatória. Depois da morte, aí imediatamente vem o juízo de Deus sobre a vida dessa pessoa. E quem é que vai julgá-lo? Diz aqui que a própria palavra que o Senhor tem proferido, essa mesma vai julgar este homem no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, eu não estou falando algo de mim mesmo, mas eu estou falando daquilo que o Pai me incumbiu de falar. Eu não falo por mim mesmo, mas eu falo aquilo que o Pai me prescreveu para que eu falasse. Prescrito aí em tolê, ordenado, comandado. Deus deu uma ordem ao próprio Filho, o que ele deveria falar. Prescrito aí é isso, é em tolê, é um substantivo feminino. Ordem, comando, dever, preceito, aquilo que é prescrito para alguém em razão de seu ofício, mandamento. Que eu tenho a dizer. Dizer aí é epo, falar, anunciar. Anunciar é laléu. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tenho dito, assim falo. Ou seja, aí entolei de novo. Porque aqui ele usou, poderia ser traduzido também como mandamento. Ordem, mandamento. Mas mais como mandamento aqui, o prescrito, essa palavrinha aqui é entolê. Essa aqui na língua grega é um substantivo acusativo feminino. É um mandamento, uma ordem. E aqui embaixo, eu sei que o seu mandamento, eu sei que a sua ordem aqui, poderia ser traduzida também assim, é a vida eterna. Ou seja, aquilo que o Senhor ordena para que nós façamos, que é o seu mandamento, que é a sua palavra, todas as vezes que nós andamos de acordo com os mandamentos do Senhor, nós temos vida eterna.
E aqui eterna é aionios. E as coisas, pois, que eu falo, laléu, como o Pai me tenho dito, assim falo. Então as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. O mandamento do Senhor é um mandamento que conduz o homem para a eternidade. Então nós temos que dar ouvidos a este mandamento do Senhor. Não somente dar ouvidos, mas guardar também a palavra do Senhor. É o que ele falou lá no versículo 47. Se não guarda, não tem nada feito. Mas temos que guardar esta palavra. Vou parando por aqui. Há 26 minutos. No próximo vídeo eu estarei indo para o capítulo 13. O capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. É o famoso, vamos dizer assim, esse ato simbólico, mostrando para os discípulos o que significava aquilo. É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.